Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde falamos de livros favoritos e por vezes vamos da ficção para a realidade, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Isabela Alçada, nasceu em Lisboa, filha mais velha de uma família maioritariamente feminina. A casa estava sempre cheia de tias e primas de todas as idades. O pai convidava os amigos, organizava os passeios, jogos, piqueniques, viagens. Era também um grande contador de histórias, um permanente estímulo para as 3 filhas. Está certo? Perfeito. A Isabel seguiu carreira como professora de português e história, mas o seu currículo é vastíssimo. Aliás, licenciada em filosofia, depois de frequentar o Liceu Francês, fez um mestrado em Sociologia da Educação na Universidade de Boston, é doutorado em Literacia e muito mais. E muito antes de trabalhar também no Ministério da Educação, foi Ministra da Educação, aliás, já a conhecíamos como escritora de livros infanto-juvenis, tem muita obra escrita, muitas outras aventuras também, foi condecorada várias vezes, ainda é super reconhecida pela coleção Uma Aventura, que estreou em 82 com Uma Aventura na Cidade, mas em 2025 ainda vem mais um volume, Uma Aventura na Curva do Rio, sempre em dupla, com a Ana Maria Magalhães, que esteve neste podcast há uma semana. O seu vasto currículo é público, hoje vamos conhecer outras facetas, sobretudo a de leitora. Bem-vinda, Isabela. Muito obrigada pelo convite. Adoro falar de livros e de leitura. Bom, eu também, já somos duas. Antes de irmos à leitora, perguntei-lhe 3 coisas que gosta, 2 coisas que não gosta. Lembra-se? Lembro. Eu tive um bocado de dificuldade em descobrir coisas que não gosta. Que bom. Uma das coisas é porque eu sou sempre esqueço-me do que não gosto. Rejeito a pontos de não entrar já na minha consciência. Que giro. Isso é ótimo. Sei. Então, mas depois lembrei-me de uma coisa que também não gosto, que não lhe disse, de comida, que é feijão frado, não gosto. Ah, que pena. Estou agora no verão. Há imensa gente que gosta, lá em casa gostam e eu, feijão frado não é comigo, mas esse é o único. Que engraçado. E depois não posso comer marigos, sou alérgica, gostava muito, mas tornei-me muito alérgica, não posso. Ok, não gosta de feijão frado, não gosta de cheiros intensos. Não gosto de cheiros intensos, não gosto nem de cheiros muito definidos, nem ácidos nem doces. Tudo que é intenso e excessivo, para mim é excessivo. É mesmo assim um grande caril, aquela comida cheia de cheirinhos. Gosto de caril, mas não pode ser muito intenso. Ok, então vamos às coisas que gosta. Gosta de livros? Adoro. Música, sobretudo clássica? Sim, mas também gosto de música ligeira, gosto muito de jazz, gosto muitas, mas a música clássica talvez tenha refinado o gosto com a idade. Eu tenho 75 anos, não é? E já há décadas que me deixo envolver pela música clássica e por isso a pessoa vai apurando a escolha, vai apurando o gosto, vai escolhendo os compositores, os intérpretes por aí fora e vou muito a concertos. Vou muito a concertos, sobretudo na Fundação Gulbenkian. Claro, passa lá a vida. Passa lá a vida. Outra coisa que gosta, do mar. Adoro o mar, isso foi desde pequeno, eu acho que isso tem a ver um bocadinho com o meu pai é um grande nadador e ensinou-nos às minhas irmãs e a mim e primos com quem íamos muitas vezes para a praia, na Praia Grande, tinha ondas muito fortes. Ainda tem? O que é que ele nos ensinou? Que nós tínhamos de estar atentos ao mar e que podíamos adorar o mar se o conhecêssemos. Portanto, devíamos gostar das coisas conhecendo-as. Então o que é que ele nos treinava? A deixar-nos enrolar nas ondas, ir à reboleta e depois dizia, ir até à areia e dizer, vês, o mar pode nos ajudar a sair de um sarilho quando nós sabemos ir ao encontro da força que nós queremos aproveitar. E isso para mim foi muito bom, porque eu acho que as pessoas quando não sabem que o mar, quando enrola, pode ser benéfico, ficam tão aflitos que não sabem o que fazer. Mas se a pessoa de propósito se deixa enrolar, ganha uma consciência do que está à sua volta que lhe dá força. E quem diz isto do mar, ele fazia outras coisas, por exemplo, também nos mandava entrar em sítios muito escuros e dizer, vêem, é só escuro, não é preciso ter medo. Que bom, isso é uma ótima maneira de... Nem é só enfrentar os medos, é enfrentar, desmistificá-los. Sim, e depois vendo e tirando disso, temos que ver se há realmente algum risco, mas
era assim. Eu sabia que era preciso ter muito cuidado e até quando havia algum alvoroço na praia, eu ia logo a correr para ver se podia ajudar. Havia banheiros, não é? E depois as pessoas faziam um cordão, davam um braço e iam os que mais afoitos, iam para o mar para ir ao encontro, porque não havia era motas de água, não havia surf, não havia... Mas, por exemplo, hoje, se eu for tomar banho, já tenho esta idade, mas se eu for dar um mergulho, umas ondas fortes, vou sempre para o sítio onde estão os surfistas. Ok. Porque pensado. Os surfistas ajudam. Ora bem, boa dica. Agora vamos conhecer a leitora. Escolheu leituras recentes e é uma apaixonada pelo Camões. Escolheu Camões, uma antologia, escrita não, colecionada pelo Frederico Lourenço. Eu tenho uma admiração imensa pelo Frederico Lourenço. Por várias razões, acho que ele é um estudioso daquilo a que se dedica, muito rigoroso, e dá muita confiança a ler o que ele faz, porque ele não só apresenta ideias engraçadas e interessantes, como explica porque é que chegou àquela ideia, e tem muito humor, e portanto, uma pessoa às vezes não, por exemplo, os comentários sobre a Odisseia. Os comentários sobre a Odisseia dele são engraçadíssimos, porque ele tão depressa cita todos os autores que se têm debruçado sobre aquele assunto e o que dizem sobre aquele passo, como diz, aqui reparem, lá está o Odisseu, que é como ele chama, a mentir. E nós ficamos a dizer que ele naquele momento está a comentar o comportamento da personagem maior da Odisseia, não é? E faz isto, portanto tem a leveza de quem não se leva a si próprio muito a sério, e o rigor dos estudos literários que assumem esses estudos como ciência. Pois ele traduziu a Odisseia, a Ilíada, as tragédias de Eurípides e Sófocles. Ele é um estudioso, licenciado em Línguas e Literaturas Clássicas e fez um doutoramento com uma tese sobre Eurípides também. Pois. E além disso também tem os comentários da Bíblia, não é? Ora que bem. Ele considera o livro mais a obra da literatura maior. Ele considera a Bíblia a maior obra de literatura. Tudo isso. Agora, em relação ao Camões, ele fez uma antologia e eu fui imediatamente ver o que é que ele escolheu, porque é que ele escolheu aquilo, e depois tem comentários. Ele é muito erudito nos comentários que faz sobre Camões, porque prefere as teses que têm a ver com como Camões conhecia tudo o que o antecedeu. Precisamente como ele próprio. Ao contrário de outros, eu agora estava a falar de Camões, Ana Maria Magalhães e eu temos estado a escrever sobre Camões. Fizemos uma pequena biografia de Camões para a editora da Imprensa Nacional, Casa da Moeda, e agora estamos a fazer outro livro sobre Camões, e é muito interessante porque o Camões, além da obra em si, tudo o que já se escreveu sobre Camões, para mim, é um entusiasmo, porque eu tenho andado à volta, agora por acaso até já parei um bocadinho, mas tenho andado nos últimos meses a ler Camões, depois vem um comentador, depois vem uma antologia, depois veio a biografia da Isabel Renovo, que eu também... Era o próximo livro, já leio, exatamente. Mas, por exemplo, os textos do Vasco Graça Moura sobre Camões são fantásticos, os ensaios que ele fez sobre os retratos de Camões, sobre os primeiros poemas que o Camões publicou, porque é que é num livro de um autor que se chamava Gândavo, que é este, Gândavo. Depois, por exemplo, Ana e eu vemos que o Camões era amigo do Garcia da Horta, então vou ler sobre o Garcia da Horta. Depois ele também era amigo do Diogo do Couto, vamos ler o Soldado Prático, vamos ver o Diogo do Couto. Está a ver? É que a literatura tem isto, é que há uma teia de relações entre os livros que levam o leitor de um lado para o outro a caminhar num mapa onde pode pensar que está perdido a certa altura, mas nunca está, porque os autores encaminham-nos e voltamos, e quem decide somos nós. A literatura tem isso de maravilhoso, é que o leitor é o sujeito. E a literatura só tem a ver, quer dizer, o livro só existe quando é lido. Ele existe em papel e é maravilhoso que os autores o escrevam, mas quando o leitor se apropria daquilo que ali está,
Altera, não é? Altera e altera à sua maneira. E se a pessoa sentir esta segurança de andar de um lado para o outro, eu tenho que dizer, eu tenho que dizer, eu não me canso. E mais, às vezes canso-me só por esta razão. É porque acordo à meia da noite, que é na minha idade as pessoas acordam à meia da noite, e em vez de tentar virar para o lado e para o outro, penso assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Vou mas é ler o que ando a ler. E levanto-me e vou ler. Porque para não incomodar o meu parceiro, não acendo a luz na cama, não é? Porque isso é indecente. Mas vou ler, vou para a sala a ler, e é sempre, está ali sempre à nossa disposição alguma coisa que nos enche a vida. E a leitura tem isso. Por isso eu dediquei a minha vida toda a promover, porque eu acho não só uma pena, como indecente que os outros não tenham a oportunidade de ter este prazer imenso que a leitura nos dá. Sim, e a Isabel sempre teve esse papel, ela também fez parte do Plano Nacional de Leitura, Ministério da Educação. E na verdade fui eu que propus o Plano Nacional de Leitura. Foi a própria criadora. Quer dizer, criadora nunca se cria nada sozinha, não é? Mas a proposta inicial de se fazer um Plano Nacional de Leitura, eu já tinha tido a oportunidade, por convite do professor Marçal Grilo e do professor Guilherme Oliveira Martins, que eram o ministro e secretário de Estado, foi até o professor Guilherme Oliveira Martins, sobretudo, que coordenou essa parte, de lançar a rede das bibliotecas escolares. Mas depois os livros, muitas vezes nós pensamos, se houver livros, estamos... Na altura em que ainda não havia acesso ao livro, pensava-se, se houver bibliotecas acessíveis, toda a gente vai ler. Nós hoje sabemos que não é assim. Mas é indispensável que haja bibliotecas gratuitas, onde as crianças e os jovens e os adultos e os velhos e todas as idades possam ir buscar livros gratuitos se não quiserem comprar ou se não puderem comprar. Agora, não basta. Porquê? Porque é preciso fazer o leitor encontrar o livro, primeiro o livro certo para o tornar leitor, ou os livros certos para o tornar leitor, e o livro fechado não tem leitura. Portanto, temos que, de alguma forma, abrir o livro ao leitor. E foi essa a intenção do Plano Nacional de Leitura, criar situações, sobretudo usando os agentes naturais da promoção da leitura. Quem são? Os professores, os bibliotecários e a comunicação, e as pessoas da comunicação, que ajudaram imenso. Eu cheguei a ir a um programa de televisão que era sobre dança, falar como a dança era como a leitura. Porquê? Era um programa em que os concursos de dança. Fui lá dizer, a dança é como a leitura. Nós quando começamos, parece-nos que tudo sai errado, o passo não se acerta, etc. Mas quando a pessoa começa a conseguir dançar, nunca mais, quando ouve uma música, apetece-lhe dançar. E a leitura é assim, na iniciação a pessoa tem alguma dificuldade, é certo, mas quando encontra os livros certos, os livros que lhe dão prazer, vai por ali fora e depois acontece como a nós, é que já não conseguimos viver sem a leitura e sabemos que ali é seguro e certo que vamos ter um campo de satisfação pessoal. É uma ótima analogia. E é como a dança dá-nos, é como a música dá-nos retorno. Dá. A dança dá-nos aquela energia, não é? E a energia física, a alegria, a energia vital, que nós chamamos vital, mas a leitura dá-nos uma energia intelectual absolutamente insubstituível. Sem dúvida, sem dúvida. E há pouco nós estamos aqui a falar na antologia do Camões, colecionada pelo Frederico Lourenço, trabalhada pelo Frederico Lourenço, e também o seu próximo livro, vou só por aqui um separador, é a biografia do Camões, de Isabel Rio Novo, Fortuna, Caso, Tempo e Sorte. E há pouco a Isabel, antes de começarmos aqui a gravar, ia-me dizer uma coisa que eu disse, não diga, deixa gravar isto para a gravação, que disse, há muito a dizer sobre o Camões. Há muito. Disse isto. Diga lá. Na verdade, o Camões é um autor que nos deixa maravilhados e estupefactos. Maravilhados porque tudo o que ele escreveu, tudo, é magnífico. E estupefactos porque é quase inacreditável como é que um ser humano consegue chegar àquele nível. E então nós pegamos nos Lusíadas, pegamos na lírica, pegamos, enfim, qualquer género que ele tenha cultivado e ficamos absolutamente rendidos. Mas é preciso fazer um percurso de conhecimento, de entrada no mundo que era o mundo da sabedoria que ele dominava, para conseguir compreender bem
Claro, a lírica é mais fácil porque quando ele... Mais acessível. Mais acessível. Há quem diga que ele tinha amores variados e há quem diga que ele gosta, o Frederico Lourenço, por exemplo, que ele glosava o próprio amor, como a Petrarca, que não havia Laura, que era o Petrarca glosava o amor e o Camões glosava o amor e não pessoas específicas por quem estivesse apaixonado. Mas, eu não sei. Sei é que os poemas são absolutamente assombrosos. E depois, o Camões abre-nos pistas para a época. Como é que aquele homem foi escrever de uma forma tão fantástica sobre assuntos que conhecia profundamente, até por experiência. Fala da viagem de vasta gama, nós todos, portugueses, quando fala da viagem de vasta gama, temos um baque quando sabemos o que é de ter sido um antepassado nosso que conseguiu fazer aquela viagem, não é? Conseguiu liderar aquela viagem. Mas ele também a fez, sentiu na pele a dureza daquela viagem, sentiu na pele as dificuldades e depois outra coisa que a dizer sobre Camões, que a Isabel Rio Novo o livro dela é notável, é um livro magnífico, a biografia, porque ela alia também o rigor da pesquisa de tudo o que se escreveu antes ao relato de uma forma muito natural e acessível da biografia de Camões, muito em pormenor. Ainda por cima, nós sabemos que não se sabe muito, mas afinal sabe-se imenso. Porquê? Porque se consegue deduzir a partir de dos primeiros escritos e depois da própria obra dele, não nos dá pistas. E portanto realmente é um campo inesgotável de leitura. Camões, eu tenho uma admiração enorme pelos camonistas. E porquê? Porque eu percebo que eles vivem num mundo tão rico que quando vão para um colóquio, um encontro, eles acham que o mundo é aquilo. Vivem ali porque é tão rico, que o diálogo sobre aquelas temáticas enche as pessoas. Que engraçado, eu diria, eu poderia dizer-lhe noutra vida, dizia assim, Isabel, devia ser professora, e já o foi, porque é uma motivadora, que maravilha. E aqui fala, e a Isabel leu, não é, a biografia então de Camões, e é recente este livro, Fortuna, Caso, Tempo e Sorte, isto nos 500 anos do nascimento de Camões, a mais completa e rigorosa abordagem à vida do poeta. Quem foi o homem antes da lenda, que circunstâncias da sua vida levaram a que se tornasse um mito. Portanto, era um estudioso, um humanista, um sedutor que perseguiu amores proibidos, cortesão e boémio, mas também um desordeiro. Há aqui várias camadas. Ele era um homem, que eu também aprecio, tenho a dizer, corajoso, não se vergava, era um crítico. Ele, ao contrário do que muitas vezes as pessoas dizem, ele glorifica aquilo que os portugueses fizeram, não há dúvida, mas simultaneamente ele é por exemplo, em relação à corrupção, é de uma crítica. Foi preso. Foi preso precisamente pelas críticas que fez aos poderosos que viviam em Goa e não curavam daquilo que ele achava que era. Era um homem íntegro e simultaneamente um desordeiro, parece contraditório, mas não é. Isto em relação à parte da biografia. Conhecer a biografia dele é muito inspirador. Porque ele é uma personagem de aventura também. Por isso a Ana e eu nos temos empenhado em escrever sobre a vida dele, porque achamos que é uma maneira de levar os mais novos a ir ao encontro da obra dele. Pois, porque dizer a um adolescente que hoje em dia são mais preguiçosos, têm menos capacidade de espera, ou menos paciência para aprender, não é? Devido ao ritmo e à oferta que têm por todo lado, não é? De repente dizer, mas é que eles têm muito de fazer. Exatamente, estão muito ocupados. Às vezes os adolescentes não querem, têm preguiça para aquilo que nós propomos, não é? Mas depois têm uma energia incrível. Eu às vezes tinha alunos que me diziam, eu estou cansadíssimo, tenho que estudar. E eu perguntava-lhes, já fizeram 2 diretas a estudar? Não, então ainda não sabem o que é estudar. Mas é isso, mas é bom então
estudar o autor também para perceber, porque não é só o castigo quase, não é? Olha, adolescente, tu que estás com pouco ritmo para isto, lê os Lusíadas, não é? Na escola. Mas também não se pode exagerar em impingir demais. Pois, ou o caráter obrigatório. É que temos que... onde está o equilíbrio? E aí é um ponto essencial, porque na leitura as pessoas têm todos os níveis de leitura diferentes, e há patamares, e há alguns que estão num patamar muito mais alto. Claro, os professores estão num patamar altíssimo, e muitas vezes, e os autores de programas, e muitas vezes esquecem-se que as pessoas a quem destinam os seus programas e o seu trabalho pedagógico estão num patamar que não é o deles, e portanto não conseguem acompanhar nem o ritmo, nem o conhecimento que ali está envolvido. Mas é bom ouvi-la dizer isso, porque é a pessoa ideal para eu perguntar isto. Eu tenho 3 filhos e sinto que, até porque os tempos mudaram, e claro que a exigência devia ser a mesma, mas as crianças estão diferentes, e eu sinto exatamente isso. Parece que o plano da educação, o Ministério da Educação, não é apontar dedos. Eu vejo as escolas dos meus filhos, parece que não mudou desde o meu tempo. E já se percebeu tanto isso, não somos carneirinhos, não somos todos iguais, não é? Eu tenho filhos que um leu o mesmo livro, até contei isto à Ana Maria Magalhães, uma coleção que um filho meu adorou aos 11 anos, o outro só adorou por acaso, nem ter gostado, mas calhou bem, mas foi só aos 13. Antes dos 13 não lhe conseguia impingir. Portanto, até dentro da mesma faixa etária há diferenças. E às vezes, mesmo numa turma, não é? Exato, numa turma. No outro dia aconteceu uma coisa engraçada, foi uma colega minha de trabalho, que eu ainda estou na presidência, por isso tenho colegas de trabalho, ainda estou, embora já esteja reformada, mas ainda tenho. Sim, eu falei no seu currículo público, mas presumi que se soubesse. E o que me veio com uma filha que tinha que ler As Ilhas Desconhecidas do Raul Brandão. E então, a miúda tinha o livro e estava no 8º ano, salvo erro, 8º ano. Ok, 13 anos. Sim. 13, 14. E é muito boa aluna. E eu peguei no livro e comecei a ler o livro. Fiquei, este livro é magnífico. É magnífico. O que é? É uma viagem que o Raul Brandão fez à volta dos Açores, do arquipélago dos Açores, e ele vai descrevendo o que vê, mas com um estilo tão conseguido do ponto de vista literário, que nós estamos a ver a imaginação dele a observar a costa, e estamos a entrar nos Açores, chama-se Ilhas Desconhecidas, e é realmente um texto magnífico. Mas simultaneamente eu pensei, não tem ação. Não tem um único acontecimento. Ritmo. O único acontecimento é ele andar ali à volta das ilhas a fazer uma viagem, etc. Bem, eu disse à miúda, olha, a mãe estava furiosa, ela estava furiosa, que é que me impingem estes livros que não interessam nada e tal. Eu disse, olha, eu vou-te dizer, o livro é magnífico. Acredita em mim, é lindo o texto. A tua professora se calhar adora este texto e por isso é que vos recomendou. Ela não fez isto por mal. Fez por bem. Mas não se lembrou que vocês não acham graça nenhuma quando não há ação. Pois é, por isso que eu digo que mudou. As pessoas são mais impacientes. Mas eu acho que também antigamente as pessoas também... É a idade. Eu não sei, mas eu com esta minha idade, eu quando tinha 15, 16 anos, também queria ação. Pois, é mais ritmo. Ritmo e coisas que aconteçam. Eu às vezes estava, mesmo quando fui estudar filosofia, andava sempre num vai-vem entre a especulação, a reflexão e a ação. Eu quero fazer coisas. Eu não quero estar só aqui assim à volta dos livros e a pensar, o que é que eu vou fazer? Percebe? Fazer e ver fazer. Isto é muito... Eu quero ver o resultado daquilo que faço. Portanto, isto é muito... A adolescência tem muito isto. E mais, os adolescentes estão a encontrar-se, estão a encontrar os outros que são como eles ou diferente deles, estão a encontrar as formas de relacionamento amoroso, estão a descobrir... Tem mais oferta, mais Sim, estímulos. E precisam disso para se desenvolverem como personalidade. As pessoas precisam de ter situações e momentos em que pensam no outro, não é no livro. O livro pode ajudar a pensar no outro, mas se calhar não naquele momento. E por isso estão aborrecidos com uma coisa que se lhes impinge, em vez de serem seduzidos para uma coisa que se lhes apresenta. Para ser seduzidos, porque não se pode exagerar.
Por isso é que uma aventura, a vossa grande, extensa coleção, 68 volumes, foi visionário, já foi em 82 e exatamente isso, era a ação, tem que acontecer, tem que ter Mas isso ritmo. foi inspirado nos alunos. Nós tínhamos alunos, víamos que eles não gostavam de ler, porque é que não gostam de ler? Exatamente, perceberam. E fomos fazendo, e continuamos, não é? A fazer histórias que eles gostem de ler. Quer dizer, que tentamos. Quando perguntam, e tem a certeza que eles vão gostar? Não, nunca temos, não é? Não, depois é isso, não é só idades, como é feitios, como é o género. Claro. Mas a Má Aventura conseguiu, acho, o grande poder de ser transversal. E ainda hoje, não é? É o que eu digo, não marcaram só a minha geração, os meus filhos também leem, não é? Portanto, Mas ainda agora na Feira do Livro apareceu lá uma leitora que diz assim: olha, eu queria vos pedir uma coisa, escrevam mais, que eu já li os vossos livros todos e preciso imenso de livros. Ficamos tão felizes quando nos dizem uma coisa destas, não é? Ótimo elogio. É ótimo. Claro que sim. Faltando então aqui ao Camões, fica a recomendação: Isabel Rio Novo com a biografia Fortuna, Caso, Tempo e Sorte, a antologia do autor de Pode um Desejo Imenso, também assim um romance camoniano, o Frederico Lourenço então, com a antologia do Camões, é as Lusíadas, é as rimas, não é? Não tem toda a obra. Rima, pois, hoje em dia é mais a lírica, é publicado mais como lírica, não é? Os poemas, depois os sonetos são relativamente acessíveis, as canções, as odes, há realmente muito por onde escolher, mas o que interessa é que a pessoa, quando escolhe e lê com calma, num dado momento, pode não ser muito longo, se sinta tocado. Isso é o essencial. E passou o entusiasmo. A Isabel seduziu-nos. A Isabel Rio Novo, que é doutorada em literatura comparada. Eu conhecia na Feira do Livro. Este ano? Sim. E fiquei absolutamente encantada. Fui-lhe dizer que tinha gostado muito da obra dela e depois fiquei encantada porque ela também foi nossa leitora quando era miúda e também nos falou do encanto que tinha tido com os nossos livros. Portanto, eu com o dela, ela com o nosso. É muito bom. Eu acho que toda a gente é vossa leitora. Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada é uma dupla que já veio. Está no top of mind, não é? Eu acho que todos os escritores sonham que isso que acabou de dizer fosse verdade, mas não é. Eu acho que uma aventura Muitos, graças a Deus, leram os nossos livros e descobriram isso, para nós é importante, descobriram o prazer da leitura com os nossos livros. Isso vão muitos pais agora, pessoas de 40 anos, por aí, vão com os filhos ter connosco e nos dizem que descobriram o prazer de ler com os nossos livros e agora querem também que os filhos experimentem para poder ver se conseguem o mesmo efeito. Ora bem, eu contei isso à Ana Maria Magalhães, eu tinha esse luxo maravilhoso, uma vez por mês os nossos pais levavam a mim e aos meus irmãos a comprar livros, era sempre uma aventura, e depois agir aqui a contemporaneidade, porque são 68 volumes, e acompanharam a mudança. Se eu ler o primeiro não havia telemóveis, mas foi em 82, e agir, porque eu no meu tempo eu lia Condessa de Seguro, que era do tempo da minha mãe, portanto já não era contemporâneo. Eu agora estou a pensar que temos que pôr os chat GPT numa aventura. Claro, a inteligência artificial, não põe chat GPT, que é uma marca, não é? É, exatamente. Inteligência artificial. Exatamente. E agora há muita concorrência. A Isabel Rio Novo, então, a autora da biografia de Camões, doutorada em literatura comparada, autora de inúmeras obras conceituadas, incluindo a biografia também da Agostina Bessa Luís, e foi... Eu lembrei-me da Meryl Streep, porque a Isabel Rio Novo não só ensina na área da literatura e escrita criativa, mas também em cinema e outras artes, e agi porque eu fiz aqui uma analogia que me saiu, lembrei-me da Meryl Streep, porque era sempre cheia de nomeações, não é? Depois claro que chegaram os prémios, e a Isabel Rio Novo foi mais de uma vez finalista do Prémio Leia, semifinalista do Prémio Oceanos, entre outros, portanto está aqui cheia de... finalista já é, mas devia ter ganho, se calhar. Pronto, é isso, até com a Meryl Streep, mas sabe, tinha que ganhar o Oscar. A Ana costuma citar isto, não sei se ela o fez é que o Essa de Queiroz também foi finalista de um prémio no tempo dele, e quem ganhou foi o Henrique Lopes de Mendonça. Quem é o Henrique Lopes de Mendonça? Não sei. É o autor do hino de Portugal, o hino nacional. Okay. É o autor do texto do hino nacional. Era um grande, na altura, dramaturgo, estava muito na moda na altura, mas comparando a obra do Essa de Queiroz, está a ver? E acontece isto, às vezes a história não é justa com os autores. Mas ainda vai lá chegar. Biografia de Camões. Vamos agora para um ensaio. Portanto, temos uma antologia, uma biografia, um ensaio do Amos Oz, Caros Fanáticos. Eu acho que nós vivemos uma época que me surpreendeu quando começou, agora já não me surpreende porque infelizmente tenho visto o que é. Mas
eu pensei que ao longo da minha vida, com o 25 de Abril, com o nosso país ia de uma ditadura para uma democracia, depois a construção da democracia, ver as democracias no mundo, embora não em todo o lado, enfim, havia a questão muitas vezes de alguns países em que havia uma certa recuo nas liberdades e nos direitos, mas não imaginava que países como os Estados Unidos tivessem neste momento numa situação que nós víssemos as declarações do presidente e elegessem um presidente que tem uma forma de comunicação como ele tem, que em vez de se estimular a solidariedade, ao contrário, em vez de estimular a solidariedade, o respeito pelos outros, o humanismo, acha natural expulsar, perseguir pessoas que só porque são os infelizes que não têm na sua terra condições que lhes permitam uma vida digna. E com crianças e famílias e tudo. É assustador, é uma regressão assustadora. É horrível. E então, este livro do Amos Oz, que é judeu, eu também vemos em Israel, que é uma coisa absolutamente que nos deixa revoltados com o que está a passar na Palestina, não é? O Amos Oz explica o que é o totalitarismo. É um livro em que a pessoa não ouve o argumento alheio, autoconvence e aumenta, e isto são os fundamentalismos. Isso para mim deixa-me, esse livro achei-o magnífico porque tem uma forma muito clara e muito incisiva, nada tendenciosa, ainda por cima, de explicar o que é a incapacidade de atender à perspectiva do outro. O século XX e eu pensei que o século XXI iam ser a abertura total a diferentes perspectivas, à riqueza das perspectivas. Ora, não é isso que está a acontecer neste momento. Há grupos, partidos que se fecham em si próprios, que repetem à sociedade indignidades, muitas vezes, e eu acho que o Amos ajuda a pensar sobre esta questão. Ele critica o fanatismo. É exatamente, é o fanatismo. O que é o fanatismo? É esta rejeição de ouvir e de arranjar só argumentos para alimentar ideias que uma pessoa, como não confronta com outros, são ideias erradas, são ideias injustas, podem ser. E, na verdade, isso é o pior que a humanidade pode fazer. E nós, neste momento, estamos numa situação um bocado difícil e, portanto, eu julgo que esse livro pode ajudar. A mim ajudou-me a pensar melhor sobre as questões da nossa época. E por outro lado, há uma coisa também que eu gosto muito, que é ver pessoas de outras culturas como é que pensam os assuntos. O Amos Oz é de outra cultura. É israelita, sim. Exatamente. Mas, por exemplo, vou dar outro exemplo de um livro que eu acho que ele, como personalidade, como pessoa, fôssemos a fazer biografia, não era assim muito recomendável, mas é o Naples, por exemplo. O Naples dá-nos muito bem o que é. Há um livro que eu gosto muito dele que chama, não sei como é que é em outras línguas, mas eu li em inglês, que é Half a Life. Half a Life é a história de um rapazinho que nasce na Índia, vai ser educado em Inglaterra e depois sente o quê? Que não pertence a lado nenhum. Ele não é nem indiano, os pais eram católicos, é educado por uns padres católicos, depois conhece uma moçambicana, vai viver para Moçambique e descobre que em Moçambique também há muito disso, que as pessoas não se sentem de lado nenhum. Deslocadas. E isto é, para mim, quer dizer, a riqueza do século XXI é nós integrarmos muitas culturas. Mas, simultaneamente, nós temos que compreender que estas deslocações, as migrações, isto tudo, leva a que as pessoas muitas vezes não se sentem aceitos, não têm sentimentos de pertença a uma comunidade e sentem-se rejeitadas por esta comunidade. Estes temas,
interessam muito, não do ponto de vista, se quiser, só intelectual, mas do ponto de vista afetivo. E nada melhor do que um romance para dar essa perspectiva. Este Half-Life, outra autora que também nos dá muito isso. O Half-Life é de quem? É do Naples. Do Naples. Do Naples. Anotar para pôr depois no descritivo deste A vida episódio. por a metade, ou uma coisa assim. Sim, eu depois e para nós é muito giro, porque como também entra Moçambique, e a rapariga que é de Moçambique, que tem muito a ver, que ela também não se sente bem, também tem esse problema, percebe? Que ela afinal é portuguesa, é moçambicana, é o quê? Não é? É muito interessante. E há uma outra autora que eu também gosto muito, que é a Chimamanda. Eu falei da Chimamanda. Não falou, não senhora, mas não sabe uma coisa? Está neste podcast. Tá. Tive a sorte de entrevistar. Ela é fantástica, não é? Sim, os livros o dela. Biafra, a americana. A americana, eu acho que a americana, com H no fim, não Exatamente. é? A americana, a Chimamanda Ngozi, não é? Chimamanda Ngozi Adichie. Exatamente. E depois também ela é feminista, e escreve para as crianças também sobre o feminismo, que é o feminismo. Ela também ela vai para os Estados Unidos, é uma estrela, não é? É uma estrela. Mas uma estrela que vem da Nigéria nos Estados Unidos não é a mesma coisa do que uma estrela que nasceu nos Estados Unidos ou que vem do Reino Unido ou que vem de outro país. Quer dizer, realmente as pessoas têm visões e imagens sobre os países diferentes umas das outras. E ela consegue, sendo uma mulher fortíssima, a personalidade e mesmo as personagens dela são fortíssimas. Sim. Dá-nos a imagem do que é as tentativas de enfraquecer o outro porque não é como eu. E isso é indigno na humanidade, é terrível das pessoas fazerem isso. E depois, ao mesmo tempo, é muito engraçado porque eu não conhecia aquela sociedade e foi como que entrasse naquela sociedade da Nigéria, ver quem são as pessoas, como é que vivem, o livro como é que é o do Biafra? É o Half of a Yellow Sun, Meio Sol Amarelo. É terrível esse livro, porque eu sou do tempo da guerra, enfim, lembro-me muito bem dos crianças da guerra do Biafra, isso tudo. É terrível esse livro, mas também nos dá muito bem o que é a luta intestina as lutas étnicas e eu gosto imenso dela. E agora ando a ler um livro que me deu o meu genro António, que é de uma autora marroquina. Eu não queria interrompê-la, mas eu ia dizer assim, Leila Slimani. Exatamente. Claro, porque eu não queria interrompê-la, mas eu ia dizer Também exatamente a entrevistou. isso. Também a entrevistei. Ai, que giro! Só que à data de hoje, que estou a entrevistar a Isabela, até para os nossos ouvintes perceberem, ainda não saiu. Mas vou partilhar. Estou a ler um livro que se chama Levarei o Fogo comigo. Mas esse é o terceiro de uma trilogia. Ainda não li o primeiro e o segundo. Eu recomendo-lhe todos. Sim. E eu tive a sorte, porque eu já tinha o primeiro e o segundo. Portanto, o primeiro é O País dos Outros. O segundo é Vejam Como Dançamos. E o terceiro saiu agora, Levarei o Fogo Comigo. E eu tinha já os primeiros dois para ler, mas é aquela lista que nós depois não conseguimos dar vazão a tudo. E depois tive a sorte de saber que ia entrevistar quando saiu o terceiro. Então li de enfiada. Imagina aquelas temporadas que esperamos anos que saiam, não é? 1 ano ou 2 no caso dela. Li tudo de seguida e entrevistei-a e exatamente recomendar-lhe essa trilogia. Mas leia o primeiro e o segundo também, eu vou ler Isabel. Depois, mas agora António deu-me este, meu genro, e eu estou a ler este, estou a gostar imenso. Acho que ela escreve de uma forma muito que a pessoa realmente, quer dizer, os livros tornam-se muito significativos quando o leitor, quando são romances com personagens que ali aparecem, e os romances, de alguma forma nós convivemos com aquela gente. Eu sei quem são aquelas pessoas, estou a vê-las, estou a ver os exatamente problemas. O que eu disse a Leila. Exatamente, aprendi imenso sobre Marrocos. Ela é franco-marroquina, teve uma educação francesa, mas depois é isso, essa sensação que a Isabel falou, por isso é que me fez lembrar do deslocado. Ela explica lindamente nesse livro, até porque começa, o primeiro livro é a avó, é a Matilde, a avó da protagonista do terceiro livro, que é a Matilde, que é da Alsácia, portanto uma francesa que vai para Marrocos por causa do casamento, não é? Portanto, também está deslocada, começa na avó e depois há toda uma educação e as 3 gerações, os 3 livros, portanto vale mesmo a pena. Se já começou agora não pode, mas não, se não vou acabar este e depois leio os outros. Boa, mas depois há referências dos avós no terceiro livro também. Mas eles têm, quer dizer, têm alguma independência porque a história não é? Sim, pode ler. Sim, eu recomendo porque já são os 3 fantásticos e depois porque há referências ao Amine e à Matilde no terceiro livro, que são os avós que conheces muito bem no primeiro. Pois. Portanto, e a própria
Leila Slimani fala nisso, o que a Isabel estava a referir tão bem, ela fala na primeira pessoa na entrevista aqui, é incrível. A Chimamanda, a propósito também de mulheres deslocadas e imigrantes, e a nigeriana que vai para os Estados Unidos, recomendo-lhe, já conhece o Meio Sol Amarelo, e fica aqui a recomendação para toda a gente, o Americana também, há a cor, tenho medo que é a cor púrpura, não é nada, a cor do hibisco. Sim, a cor do hibisco. Pronto, e agora saiu, por isso é que também tive a sorte de entrevistar a Chimamanda, saiu o Inventário de Sonhos. Também li. Também já leu? Pronto, como é recente, achei que ainda ia a tempo de recomendar. Obrigada, também li, também gostei Maravilha. muito. Mas eu, às vezes acontece isto, não sei se lhe acontece ou se acontece a outros leitores, não é? É que o primeiro livro que uma pessoa que leu de um autor de quem gosta muito, marca-nos muito. É o primeiro amor. Não é? É. Eu tinha uma amiga que dizia uma coisa terrível, que era: não há amor como o primeiro. Eu, por exemplo, só tive 2. E caímos nestas contradições na maior, pois é verdade, na maior ligeireza. Então é só aqui para acabar porque na verdade é tudo a ver matemática. Os Carros Fanáticos, do Amos Oz, é uma obra de não ficção, é um ensaio, são 3 ensaios. O primeiro, que dá o título ao livro, resulta de uma série de conferências proferidas pelo próprio autor, isto foi na Alemanha em 2002, ele que já cá não está entre nós, mas devia estar a dar voltas no túmulo com o que está a acontecer neste momento no mundo. Ele analisa então no primeiro ensaio o fanatismo religioso, político e cultural, defendendo a moderação como virtude essencial. Lá está, o contra o fanatismo. O outro ensaio discute a situação no Médio Oriente, propondo uma solução de 2 Estados para o conflito israelo-palestiniano. O terceiro texto reflete então a dificuldade de acolher migrantes na Europa, num mundo cada vez mais polarizado. Mas depois aqui o que diz é que para já que ele escreve com humor, com clareza, com empatia, e este livro é de 2018. Podia ser, enfim, devia ser relançado, mas é bom falarmos nele. E depois dedica o livro aos netos, como um apelo à tolerância e ao diálogo num tempo de incertezas. Fantástico, fica aqui a recomendação. Caros fanáticos, este autor escreveu mais de 20 livros, centenas de ensaios, artigos sobre política, cultura e identidade israelita, foi considerado um candidato recorrente ao Prémio Nobel e ele tem mais de 10 prémios, mas o Fémina, o Goethe, escrevi aqui todos, mas são mais de 10 prémios e muito, muito publicado, portanto fica aqui a recomendação do Amos Oz. Amos Klausner Oz. Sabe que Oz, na verdade, é um apelido que foi ele próprio que adotou, que significa força em hebraico. Que engraçado, não sabia. Giro, não é? Foi aos 15 anos, na verdade foi um gesto de rebelião contra o pai, depois eu fui estudar, mas com o gesto de rebelião contra o pai, pronto, porque o pai era tinha uma enorme rigidez emocional, digamos assim, e a mãe deste escritor suicidou-se quando ele tinha 12 anos, e o pai era muito rigoroso, pronto, então o que é que ele fez? Saiu de casa aos 15 anos, muda de nome, tirou o apelido de nascimento, chama-se Oz, de força, e foi viver para uma comunidade agrária coletiva, na altura utópica, agora já é uma empresa, não é? Mas teve assim toda uma vida, e depois trabalhou como agricultor, mecânico de tratores, antes de se tornar escritor a tempo inteiro, e que grande portfólio que ele tem, não é? Mas, e depois tinha uma disciplina quase militar, que acordava às 5 da manhã para escrever, café e silêncio, era como ele escrevia. Um homem muito, muito especial. E para acabar, vamos a um de ficção de Daniel Silva, apesar do nome, é americano. Sabe como é que eu descobri esse autor? Um dia tinha que ir para uma consulta, o consultório era num prédio, tinha uma livraria por baixo, num centro comercial, e o que é que eu faço? Vou lá, ainda estava demorada a consulta e eu não tinha levado nada para ler. E então sabia que havia a livraria, fui lá abaixo e vi aquilo, Daniel Silva. Olha, vi que o homem era americano. Eu disse, vou ver o que é isto. Comprei, fui lá para cima ler, para o consultório, e prendeu-me. Que bom, morte da Cornualha. Na verdade ele dá-nos ali umas pistas para percebermos o que é Mossad. É que também aprendemos, lá está. Aprendemos. São os romances de espionagem, mas muito engraçados porque as personagens são muito bem construídas, leves,
passa-se entre Israel e Veneza e França e assim, sítios maravilhosos, etc. Portanto, é uma leitura ao mesmo tempo empolgante do ponto de vista da ficção, parece quase, nós ficamos às vezes na dúvida se estamos a ler ou se estamos a ver uma série, porque é o mais estilo de série. Que bom, mas é um livro visual. Mas eu leio-me das maneiras e às vezes apetece-me ler coisas mais leves, por exemplo, na praia estar a ler uma coisa difícil, não dá jeito nenhum, mas eu também, as coisas que mais gosto de fazer é férias, praia, toldo, bastante creme para não ficar uma lagosta. Olha, a professora está a ser uma... Pois, exatamente, porque sei que às vezes mesmo por baixo do toldo a pessoa fica... É verdade, mesmo na praia grande à sombra também perigoso. E o que é que eu faço? Estou ali regalada a ler e a ouvir os barulhinhos da praia, ouvir o mar, E então eu levo sempre vários livros para a praia e às vezes até também compro no local. E até foi uma vez num verão que eu descobri que se podia comprar online, porque nunca tinha lido, e na altura tinha ainda tenho, uma daquelas máquinas de ler. O Kindle? Um Kindle, agora Sim. Tem outro nome. É o Kobo. O Kobo. Sim, só mas é diferentes. ótimo porque a pessoa pode comprar seja onde estiver e download with one click. Eu adoro esta frase. É fantástico. E portanto, às vezes é difícil com a luz, não é? Mas eu até pensei que quando comecei a usar o Kobo que ia ser ótimo porque deixava de ter que me fadar da cama para ler a meia-noite, mas não, aquilo também incomoda. Eu consigo. Consegue? Não, consigo. Não, o seu parceiro não? Não, porque põe pouca luz. Ele não acorda com a luz. O meu diz que essa luz incomoda-me. Eu não. Ok. Não pode ser. Mas então a Morte na Cornualha é um homicídio. E depois o Daniel Silva, são inúmeros os romances, está tudo traduzido, que é o Gabriel Alon, que é um restaurador de arte, não é? É casado com uma rapariga que a gente imagina, uma autêntica princesa requintada e linda, bonita, agradável, simpática, inteligente, que o põe na ordem quando ele quer fazer coisas excessivas. Aí gosto mais. Ela é uma princesa de hoje. É uma princesa muito determinada, que sabe o que quer e que nasceu em Veneza, no gueto de Veneza. É muito interessante isso. Uma personagem bem construída. Bom, então isto é um de muitos, e depois aqui o que se diz exatamente é que pronto, há a história em concreto deste romance, do Morte na Cornualha, que é uma das melhores obras de Daniel Silva, diz a crítica, e depois que tem, tanto, aprendemos sobre história, aprendemos sobre arte, e depois lá está, há pouco falámos em ritmo intenso e as reviravoltas típicas. E aprendemos sobre truques da Mossad, que eu isto também acho interessante, não todos, com certeza, Sim. Mas realmente é um bocado impressionante. É impressionante o que a espionagem consegue fazer. Uau, pois ele é licenciado em História, depois estava a fazer um mestrado em Relações Internacionais, mas abandonou para seguir o jornalismo e foi mesmo correspondente no Médio Oriente, onde cobriu diversos conflitos políticos e a guerra, olha, mais ir ao Iraque. Portanto, ele é estudioso, não é? Começou, depois eu adoro estas curiosidades e trago-as sempre para aqui. Uma curiosidade que eu achei imensa graça, ele começou a escrever em segredo e só depois é que revelou à mulher que queria ser romancista, já a meio do primeiro manuscrito. Que engraçado. E pronto, e depois de repente um best-seller. Isso também não sabia. E o protagonista é restaurador, então ele contou com a ajuda de um vizinho especialista em restauro. Pronto, faz pesquisa, como jornalista que é. Morte na Cornualha. Agora, é a minha altura de recomendar leituras e vou-lhe oferecer um livro. Que bom. Como interessada que é, já terá ouvido falar neste livro. Este eu recomendo. Também posso oferecer, mas eu trouxe assim recomendações e um presente. Então, da geração ansiosa, que é como a grande reconfiguração da infância está a provocar uma epidemia de doença mental. Isto, no fundo, é uma crítica aos ecrãs, à facilidade com que os pais encostam os filhos. Dá descanso aos miúdos, dá descanso aos pais. Não é? O que é que dizer sobre este livro? Do psicólogo mais importante do mundo, chega-nos uma investigação essencial sobre o colapso da saúde mental dos jovens e um plano para uma infância mais saudável e mais livre. Este livro todos os pais deveriam ler, também os filhos, mas pronto, já, não sei se já foi premiado, mas é um best-seller do New York Times e este eu recomendo, até para a Isabel recomendar. Já conhecia? Não, nunca li esse livro, não. Mas não sei, certamente ele aborda a questão de hoje em dia não haver
brincadeira, o brincar, a importância do brincar, da experimentação ao ar livre, do tempo para as crianças jogarem umas com as outras, de não estarem sempre em quadrícula, e também depois os ecrãs que também contribuem de alguma forma também para essa quadrícula, não é? E isso realmente para o desenvolvimento das crianças e dos jovens é importante haver essa... E nós temos de ter consciência, porque nós muitas vezes, por bem, porque queremos que eles adquiram, queremos transmitir a herança cultural, queremos que eles sejam preparados, etc., acabamos por criar uma forma de vida, e depois os pais hoje não têm tempo e não... Pronto, há imensos fatores que levam, e também têm a ansiedade com a insegurança, tudo isso, não é? Portanto, nós precisamos de refletir bem sobre isso e criar mais espaço de autonomia para as crianças. É o que este livro faz, é uma chamada de atenção até para nós, também nós pais também acelerados, que às vezes realmente dá mais jeito, olha, fica com o ecrã que eu tenho que fazer o jantar, ou estou a discutir os banhos uns com os outros, andam às turras, toma lá um filme para te distrair. Fazemos também esses erros. Pronto, isto fica aqui a recomendação. Obrigada. E falar neste livro. O que é que eu tenho para oferecer? Conhece a autora Lígia Fagundes Teles? Sim. Pronto. Isto são 20 narrativas breves, que se chama Os Objetos, é da tinta da China, é uma antologia, e vou ler aqui só um bocadinho da contracapa. Numa entrevista famosa, Clarice Lispector apresentava deste modo a amiga Lígia Fagundes Teles. Com Lígia há o hábito de se escrever que ela é uma das melhores contistas do Brasil, mas do jeitinho como escrevem parece que é só entre as mulheres escritoras que ela é boa. Erro. Lígia é também, entre os homens escritores, um dos escritores maiores. Eu adorei esta frase. Está muito bem, porque coloca a questão de o feminismo não é promover as mulheres, é promover a equidade, a igualdade de direitos e da situação das pessoas. Por isso eu sou apologista das cotas, porque acho que nós ainda não estamos na situação em que haja precisamente a visão da equivalência, não é, de papéis, embora cada um com papéis, cada pessoa tem o seu papel, não é? Todos diferentes, mas o facto das mulheres muitas vezes serem prejudicadas só pelo facto de serem mulheres, isso é que está errado. E depois as pessoas não notam, ainda está muito implícito que é natural que numa organização, se há homens, que eles sejam os líderes da organização. E não é, porque as mulheres têm uma visão que é complementar e pensamos de maneira diferente. Provavelmente sim, em relação a certos domínios não, noutros sim, se é muito racional e a coisa, não. Como duas mulheres são diferentes entre elas e dois homens diferentes entre eles. Mas a visão que o género feminino, digamos, traz para as organizações e a vida é pelo menos 50% da visão que a humanidade pode trazer, e por isso é absurdo pô-la de lado. Ora bem, por isso é que eu adorei esta frase, até porque ainda há desconhecimento muito em relação ao que significa o feminismo. E por falar em feminismo, tenho aqui outra proposta, eu ainda não o li, mas já o tenho também para mim, que chamou-me a atenção. Na verdade, este livro foi escrito em 52, mas foi agora recuperado da italiana Alba de Céspedes, O Caderno Proibido. E então, vou-lhe aqui também ler um bocadinho, eu adorei este parágrafo. Roma, década de 1950. Valéria Cossati vai comprar cigarros para o marido, ignorando que sairá da tabacaria com um caderno que há de mudar a sua vida. Ao transformar esse caderno num diário secreto, onde registra pensamentos e desejos do dia-a-dia, Valéria transforma-o num instrumento de emancipação. Liberta-se das convenções sociais, do sentido de dever para com o marido e os filhos, dos limites autoimpostos que regem o seu pequeno mundo. A partir daqui, tudo é questionado. Ela compreende que está em translação e decide conquistar o lugar que escolheu para si. Parece interessantíssimo, não é? Parece, apetece imenso ver que diário é esse. Que diário é este? Nos anos 50. E como é que se descobre? Pois, os anos 50, que são a época em que eu nasci. Pois. Portanto, para mim ainda tem um significado mais forte. Com certeza. Eu nasci em 50. Portanto, muito obrigada. Que isto é mesmo para me oferecer? Vou-lhe oferecer esses dois. Obrigada, Lígia Fagundes. muito obrigada. Que bom. E a Alba de Céspedes. Mas há pouco estava a dizer a Isabel, e não é graxa nenhuma, parece muito mais nova, portanto eu esqueço-me. E é verdade, é da sua época, e ainda bem. E há outra agora só em registro, depois com a Ana Maria Magalhães, no fim ainda ficámos um bocadinho à conversa, e aqui já temos que acabar a nossa, mas sugeri também, e a propósito da década de 50 lembrei-me, um livro que eu acho que nós nunca iríamos lá pela capa, e não é uma crítica, mas pode ser, pelo título. Há um livro chamado Lições de Química. E Mulheres de Letras, um livro de lições de química não me chama a atenção, mas é ficção e é maravilhoso, porque é uma química na década de 50 que tem que vingar não só mulheres, como no meio
não só de homens, Dos como homens, dos pois, químicos. pois. E depois a vida dela... Era muito restritivo, não? Super, e sofreu, e ao patriarcado, e às consequências, a época, para mim que não sou dessa época, é um ótimo retrato. E então fica aqui também a recomendação, eu já falei neste podcast, Lições de Química, da Bonnie Garmus, que é uma autora que na verdade o primeiro livro dela aos 65 anos, e o livro é ficção, mas é maravilhoso. Uma mulher que apresenta um programa de televisão porque tem que ganhar a vida, e não diz sal, diz bicarbonato de sódio. Há assim detalhes... Pois. Maravilhoso, há ali um momento um bocado triste, porque depois parece que é leve, mas não é. É um grande romance que também para a praia, mas recomendo-lhe. Vou comprar. Obrigada. Obrigada eu. E obrigada a quem nos gostei ouve. muito. Foi ótimo, Isabela. Obrigadíssima. Obrigada a quem nos ouve. Para a semana a mais. Acabou.